Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o último dia da nossa maratona EBAC, criando produtos digitais, da ideia à entrega. E hoje a gente vai falar sobre estudos de portfólio para designers. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se puderem dar um ok para mim aqui no chat, só para saber se o nosso áudio tá bom. Ok, valeu, muito bom, gente. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai ficar aqui em contato o evento inteiro pelo chat, tá bom? Fiquem à vontade para mandarem suas perguntas e seus comentários para o nosso convidado aqui. Se vocês forem mandar perguntas, eu peço que, por favor, cliquem no ponto de interrogação que aparece aqui em cima do lugar onde você escreve a pergunta no chat, tá? Que aí ela aparece destacada para a gente aqui na apresentação, tá bom? Aproveitem e contem para a gente também de onde vocês estão assistindo a gente hoje. E se vocês já trabalham na área de produto, ou com UX, com UI, enfim, vocês estão querendo migrar para essa área, contem mais para a gente aqui. Isso aí, gente, vamos aquecer esse chat. Olha só, tem gente de São Paulo, de Bauru. Fiquem à vontade para mandar as perguntas e os comentários de vocês durante o evento inteiro, tá? E ao longo do evento eu também vou falar para vocês sobre uma oferta exclusiva, tá? Que a gente oferece no curso de UI, tá? Se você já ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botãozinho aqui na nossa tela, escrito clique aqui, para saber mais, tá bom? Mas eu vou falar mais um pouquinho com vocês mais para frente, tá? Pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos nos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. E na área de UI Design, Thiago Barcelos, especialista em design de produto na SAMAP, é o coordenador do nosso curso online, que é indicado para quem tem interesse em trabalhar com design aplicado à experiência do usuário, pessoas em transição de carreira ou que estejam em áreas relacionadas e queiram adquirir mais conhecimento para evoluir profissionalmente. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse curso para vocês num vídeo, gente. Olhem só. É preciso pensar além da estética. Design tem que ter propósito, tem que entregar valor, que não siga só tendências, e sim que faça um design com propósito, de entregar valor para o usuário final. UI Design, ou seja, interface gráfica de usuário, compreende a toda a parte visual de um projeto web. Então a gente está falando de criatividade e qualidade nos mínimos detalhes do que vai compreender essa experiência do usuário ao longo de um produto ou serviço digital. Hoje o mercado digital e de tecnologia está super aquecido. Esse curso de UI Design são para profissionais que estão em processo de migração de carreira, profissionais do design gráfico impresso, diretores de arte, publicitários, ou então até mesmo profissionais de tecnologia e front-end. Vão materializar forma, função, a estética, trazer a identidade da marca para o seu projeto, criar uma interface, um projeto gráfico que faça sentido para de fato atender às dores desse usuário. A gente vai ver com profundidade como aplicar cores, formas e tipografia no seu layout para que você consiga entregar uma peça, um produto que tenha mais impacto. Eu vou transmitir para vocês toda a experiência que eu tive ao longo desses anos para que vocês consigam se enxergar no mercado de trabalho. Então eu vou te passar exemplos do cotidiano, casos e cenários que aconteceram no meu dia a dia e que com certeza vão acontecer no seu também. Eu sou o Thiago Barcelos e esse é o curso de UI Design para Web, para você se tornar um especialista em design de interfaces digitais. Muito bom, gente. A gente vai conversar mais sobre o curso mais para frente, tá? Mas agora eu tenho o prazer de chamar aqui o nosso convidado especial dessa noite, o Flávio Santana, que trabalha como designer de produtos digitais desde 2009.
Ele já trabalhou com clientes dentro e fora do Brasil, como Gol Linhas Aéreas, LG, Renault, Duracell, e tem atuado como consultor UX no Banco BV. Cofundador do blog Coletivo UX, tem ajudado a disseminar assuntos relacionados com a comunidade através de meetups e curadoria de conteúdo. Formado em design gráfico pela Unixul, pós-graduado em arquitetura de informação pela Impacta, cursando MBA em gestão estratégica em UX, e atualmente é professor convidado na PUC Campinas e Faculdade Impacta, no curso de pós-graduação em design de interação e UX. Boa noite, Flávio. Seja muito bem-vindo. Chega mais. Enquanto o Flávio chega, gente, eu vou aproveitar para lembrar vocês. Interajam, mandem suas perguntas, clicando nesse ponto de interrogação que aparece aqui no chat, tá bom? Oi, Flávio. Boa noite. Carol, boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse evento hoje. É uma honra estar aqui e compartilhar o que eu sei com a comunidade. Eu agradeço o convite. Muito bom. Então, para a gente esquentar, gente, o bate-papo, né? Volto a falar, tragam suas perguntas durante o evento todo e a gente vai aqui colocando para o Flávio também, tá? Então, quero só, para a gente começar, pedir para o Flávio contar um pouquinho da trajetória profissional dele para a gente. Pode ser, Flávio? Pode ser. Bom, eu comecei em 2009 trabalhar com Photoshop ali, quando o Photoshop ainda era usado para tudo. Então, eu entrei na área de design, basicamente, fazendo rótulos de vinhos e desenhando interfaces ali para sites, que foi um momento que eu comecei a entender o que era basicamente design ali, não propriamente dito, né, porque era muito a questão estética, né, então faltava ali a base teórica, mas eu comecei a ter o primeiro contato com design em 2009, em torno de 2008, 2009, até a hora que eu fui para a faculdade 2 anos depois. Né. O meu primeiro emprego, eu já entrei na área de web, fazendo layouts, e na época não tinha desenvolvedores onde eu trabalhava sozinho, e aí eu comecei a aprender código e também construir o que eu estava fazendo ali no meio de todo aquele trabalho que eu tinha que fazer de design interface, então eu aprendi a codar também para entregar o que eu estava fazendo. Aí 2 anos depois eu fui entrar no curso da Unixul, em 2011 mais ou menos, eu comecei a fazer faculdade de design gráfico. E aí o tempo foi passando, eu passei para algumas agências na cidade que eu moro, algumas em São Paulo, e aí eu fui desandando até nesse ponto de caindo mais nessa área de design, até o momento que eu decidi abrir o meu próprio escritório com um amigo meu, que ele é desenvolvedor. Então, em torno de 2013 ali, eu tinha na cabeça que eu podia também empreender e fazer design, então eu comecei a perceber que as duas coisas, quando uma pessoa só faz, não funciona tão bem. Você tem que dividir as tarefas, né, vamos dizer assim. E aí eu comecei a perceber que design, que a parte de empreendedorismo, né, de ter um escritório ali e tudo mais, não era a minha praia. Então eu voltei para o mercado, vamos dizer assim, de design, para poder me aprofundar mais na parte de UI e entender um pouco mais na área de UX. Foi quando a área de UX ali, o termo UX começou a aparecer no mercado brasileiro, né? Pelo menos para mim na época, em torno de 2014, 2015. E aí, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de participar de um hackathon. E aí, a primeira dica, talvez, para quem está começando na área, participem de hackathons. Hackathon, basicamente, é uma maratona de ideias ali. Então, normalmente, você tem ali de 24 a 48 horas, dependendo do modelo do hackathon, para pensar alguma coisa específica para um problema específico. Então, se você não tem case, hackathon é uma boa forma também de começar a construir um case ali. Então, eu fiz isso. Foi a segunda vez que eu participei de um hackathon. A primeira foi da LG, e a gente fez um projeto para a LG Brasil, que estava vendendo, eu não lembro qual que era o smartphone na época. E aí eu participei de um hackathon na Fiesp. Quem estava patrocinando era a Renault da França, e aí eu tive a oportunidade de participar desse hackathon, e o time que eu estava ganhou, e a gente foi para a França apresentar o projeto para o time de tecnologia foi bem legal, o time de tecnologia da França. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a fazer mais conexões sobre design e tecnologia, design e negócio, então as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, de que não era só uma questão de telas, era uma questão de entregar alguma coisa que fosse além da tela, né?
E aí eu fiquei nessa pilha, eu tenho que aprender mais, e eu fui aprendendo, fui investindo na carreira, e aí em torno de 2017 ali, eu falei, eu preciso fazer uma pós, e aí eu estava cogitando de entrar na Impacta até o momento que eu entrei, e finalizei fiz ali o curso de arquitetura de formação, mas as coisas que eu aprendi nesse meio tempo, elas foram validadas através de curso, então a importância da academia também, e cursos, né, não só academia, mas cursos e livros e outras coisas relacionadas, elas acabam tendo esse impacto, esse peso ali em como que a gente pensa sobre alguma coisa. E aí eu fui, aí em 2016, mais ou menos, eu entrei na Gol, e aí eu fiquei lá durante 3 anos e meio, saí da Gol, entrei na GFT, que é a consultoria que eu trabalho hoje, que eu trabalho dentro do Banco BV, como PD, como Product Designer, mas que abrange toda a parte de UX também. E eu estou aqui até hoje, basicamente é isso. Muito bom. E essa questão que você traz, né, sobre academia, né, sobre formação acadêmica, ela é indispensável nessa área, Flávio? Como que você enxerga isso? Eu acho que é um assunto polêmico, tem bastante discussão sobre isso, mas eu acho assim, que cada um é cada um, né? Eu, particularmente, eu não concordo de pessoas falarem que faculdade é desnecessária. Eu também não concordo de pessoas falar que se você não tiver faculdade, você não vai ser nada, assim, vamos dizer. Porque eu conheço profissionais que não têm formação acadêmica e eles são pessoas incríveis, profissionais incríveis, que eles sabem do que eles estão falando. Então, eu acho que depende. Eu gosto da ideia de estudar em academia, essa coisa de parar e olhar, tipo, qual que é a base teórica, qual que é o passado disso. Então, uma vez que a gente começa... Naturalmente, você não encontra isso só dentro da faculdade, né? Mas sim, a faculdade, ela te dá network. Então, eu conheço pessoas desde a faculdade lá da Unixul, né? A graduação, que até hoje eu converso, até hoje a gente discute coisas relacionadas com base do design, professoras que eu tenho contato até hoje. Então, eu acho que a parte mais legal ali da academia não é só a questão do conhecimento ali propriamente dito, né? A base ali, mas o network que você faz a partir daquele momento. Então, eu recomendo que quem tiver a oportunidade de fazer um curso, uma graduação, uma especialização, faça, porque abre muitas portas. E aí tem uma questão de empresas também. Depende da empresa, né? Se você, por exemplo, dentro da Gol, se eu não tivesse graduação, não teria entrado, por exemplo. Então, vai ter faculdade que não liga que se você não tem diploma, quer saber o que você faz. Então, tem empresas que têm approaches diferentes, né? Tem abordagens diferentes do ponto. Então, eu acho que é uma coisa que depende de cada um. Mas negligenciar, falar que não, você não precisa estudar, para mim é um equívoco. Sim. E aí vamos entrar no nosso tema de hoje, né? Principal, no foco dessa conversa, que é portfólio, né? Você, enfim, a gente sabe que você tem um trabalho muito interessante que você desenvolve, né, com designers aí, de pensar o portfólio, né, como um projeto, inclusive, né, então você vai falar um pouquinho mais para a gente daqui a pouco sobre isso, mas eu começo te perguntando o que não pode faltar, Flávio, num bom portfólio? Conta pra gente. Bom, é uma pergunta interessante porque quando eu vejo bastante gente no mercado, chegando no mercado, estão há algum tempo no mercado também, tem cases, mas às vezes não sabe como, não está tão acostumado a fazer cases ou estruturar isso de uma forma mais, que você conte ali o processo, né, um pouco mais no ponto de vista de como você, como recrutador vai ver aquilo, até aquela brincadeira que o usuário do portfólio é o recrutador, né. Então, eu acredito que a coisa mais importante que tem que ter no portfólio, na minha opinião, é a questão de você mostrar quem você é como profissional. Porque case por case, qualquer coisa relacionada com, tipo, você pode fazer processos ali de qualquer produto, enfim. Mas o quanto você se dedica para aquilo, na minha opinião, é o que faz total diferença. Assim, eu tive feedbacks, por exemplo, que meu portfólio não era profissional, eu tive feedbacks muito bons relacionados a portfólio. Isso sempre me incomodou, porque eu acho que é uma coisa minha, assim, tipo, tenho certeza que é uma coisa minha, que o quanto a gente se dedica para aquilo, né? O tempo todo a gente está construindo produtos, né? E na nossa vida, ou a gente está começando, ou pessoas que estão começando a construir produtos, e a gente esquece de fazer a lição de casa, que é organizar esse caos, né? Organizar essa bagunça,
para que você possa, de uma certa forma, contar o que você faz para pessoas que não sabem o que você faz. Então, você mostrar quem é você, num ponto de vista de falar, ser muito claro no que você faz, ser honesto no que você faz, é muito mais interessante do que você colocar 200 telas no seu portfólio e achar que aquilo vai ser o suficiente para aquilo, né? Sim. Então, eu tenho essa percepção de que o projeto, e eu falo para qualquer pessoa que eu converso, eu sempre repito isso em outras oportunidades, que portfólio tem que ser tratado como um projeto de design. Se você não tem um carinho pelo que você faz, imagina um recrutador, não vai ter carinho pelo que você faz também. Então, é engraçado, porque eu converso com muita gente, recrutadores principalmente, que vê que a pessoa tem um currículo muito bom, tem uma história ali, né, um histórico profissional e tudo mais, só que o portfólio apresentado não condiz com a realidade da pessoa. Então, é a mesma coisa que eu trabalhar, sei lá, eu trabalho na Google, e aí são cenários, obviamente, isso não é 100% dos casos, mas eu trabalho na Google. Será que não tem um projeto que eu posso contar de uma forma estruturada no meu portfólio? Eu trabalho num banco. Será que não tem nada que eu possa colocar? Obviamente tem coisas relacionadas com NDA, com restrição de acesso e outras coisas relacionadas. NDA basicamente você ter direito de mostrar aquilo publicamente, né? Seria os direitos do projeto. Então, se você tem oportunidade de colocar algo no seu projeto que não viole os direitos autorais dele, um projeto já foi por ar, alguma coisa relacionada, ponha, porque se você não tem, trabalha, e você não tem nada para colocar de uma forma que seja tratado com carinho, ou uma forma um pouco mais estruturada, aí fica difícil você se posicionar e falar, pô, você vai aplicar para uma vaga e você tem um monte de não, e aí você não sabe por quê, você acha que o problema é você, mas na verdade, às vezes, a forma que você está contando isso acaba sendo um pouco que faz com que você tenha problemas. Então, eu acredito muito nessa coisa do carinho, né? Do quanto esforço você coloca para fazer portfólio, e não só pensar, meu portfólio joga aí, beijo, tchau, não funciona dessa forma, né? Então, basicamente, essa é a minha percepção sobre o assunto. Muito bom. Flávio, vou trazer aqui já uma primeira pergunta do nosso chat, do Igor. Em relação ao portfólio, como o Flávio escolhe um tema? Como ele decide no que trabalhar? Em algo novo, algo pequeno, da própria cidade, ou fazer um redesign de alguma marca famosa, Netflix, Amazon? É uma pergunta interessante, porque eu acho que depende da vaga. E eu vou falar isso por experiência própria. Eu já fiz muitas aplicações, e muitas mesmo, de que eu pegava o meu portfólio, então meu portfólio é muito mais focado em interação, vamos pegar o duplo diamante ali no processo de design, do meio para o final, é a parte que eu mais atuo, assim, que eu mais sei fazer. E aí, o que acontece? Eu aplicava para vagas que pediam pesquisa. E meu portfólio tem poucas coisas sobre pesquisa, porque ninguém faz nada 100% igual. Tudo, na verdade. Você não faz tudo 100% igual. Então, quem faz tudo não faz nada. Então, eu foco meus esforços em aplicar para vagas, por exemplo. Eu quero trabalhar numa empresa X, na Google, e eles estão pedindo um cara de pesquisa. E meu portfólio mostra coisas de UI, naturalmente eu vou receber ou não, porque não é isso que os caras querem. Então, quando a gente vai escolher o que a gente vai fazer, e por isso que muita gente não faz portfólio, ou se faz, tem uma certa preguiça, e aí não no sentido pejorativo, é que dá trabalho mesmo, essa questão de você dedicar o seu tempo para você fazer um portfólio que atenda exatamente o que a empresa busca, que é o problema. Então, eu vou aplicar uma vaga de UI. Meu portfólio tem UI? Tem. Então a probabilidade da match é muito grande. E aí o fit cultural que você vai ter, a discussão com a empresa ali vai acontecer naturalmente. Só que eu, particularmente, eu gosto de pensar que o meu portfólio ele tem cases relacionados com questões que são pertinentes a design de interação, arquitetura de informação, como que eu abordo um problema. Não, eu posso falar que eu não sei fazer uma pesquisa, não tem problema nenhum eu falar que eu não sei fazer uma pesquisa, falar, mas é sênior, não sabe fazer a pesquisa. Não é isso. É que são coisas relacionadas. Então, eu sei fazer uma pesquisa, eu sei para que serve uma pesquisa, obviamente. O que eu não faço, isso é uma forma prática ali diária, e que eu vou falar, eu tenho um case aqui só de pesquisa. Isso não acontece. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que responder para nós mesmos é que tipo de profissional a gente é. O que a gente gosta de fazer? Se eu gosto de fazer arquitetura de informação, não faz sentido eu fazer um portfólio focado em pesquisa, ou focado em writing, ou focado em UI. Você pode colocar, se você teve atuação, e isso é legal, você mostra a colaboração, mas eu acho que o seu portfólio, e que casa com a primeira pergunta, ele tem que dizer
ele tem que estar condizente com o tipo de profissional, o tipo de profissional que você é, o tipo de pessoa que você quer ser, ou o tipo de pessoa que você quer ser visto pela empresa, porque senão as coisas ficam um pouco perdidas. Aí já aconteceu em entrevista, eu ser abordado e falar, tá, o recrutador falou assim, beleza, você tem isso, mas o que você gosta de fazer? E eu não sabia responder. Porque para mim não era claro o que eu gostava de fazer. E eu, no calor do momento, eu queria falar, eu gosto de fazer tudo, só que ninguém faz tudo, 100%, entende? Então, a não ser que a pessoa for, enfim, super inteligente, super esperta, abstrai tudo de uma forma muito rápida, aí é outra história, e a gente sabe que tem pessoas assim, né? Mas, no meu caso, não. Então, particularmente, eu falo, eu sei desenhar, se você sabe pintar casa, é porque você sabe pintar casa. Você não sabe, se você não sabe, por exemplo, construir prédio, você não constrói prédio. Você pode tentar construir um prédio, mas você sabe pintar a casa. Então, particularmente essa percepção que eu tenho. Muito bom. Olha só, o Fabiano pergunta, Flávio, você tocou em um ponto interessante. Quem faz tudo não faz nada. Como você vê essa dicotomia entre ser um especialista e um generalista dentro do design, independente do nicho de atuação? É uma boa pergunta. Eu, particularmente, quando a gente fala especialista ou generalista, né, tem bastante discussão sobre isso também, mas esse não é o ponto. Eu, particularmente, eu tenho a ideia de que um especialista, ele tem uma visão, e quando eu falo faz tudo, eu não estou falando que a pessoa tem que só saber fazer uma coisa, eu estou falando faz tudo igual. Então, você sabe fazer uma pesquisa muito bem, você sabe fazer uma interface muito bem, você sabe fazer documentação de acessibilidade, por exemplo, muito bem. Então, assim, são cenários e cenários. Agora, eu acho que é muito uma questão de posicionamento, assim, do profissional. Eu não me coloco como especialista, melhor, eu me coloco como especialista de coisas específicas, de especialidades, né, de uma certa forma. Então, por exemplo, acessibilidade. Eu não sou especialista em acessibilidade, mas eu gosto muito de acessibilidade. Então, toda vez que eu faço um case, eu tento evidenciar que eu sei trabalhar com acessibilidade dentro do que eu sei, do conhecimento que eu tenho, e naturalmente eu sou um eterno aprendiz nesse ponto. Então, o que é complicado é quando a gente tenta vender uma imagem no portfólio de que a gente faz tudo e faz tudo sozinho, por exemplo. Então, você fez a pesquisa sozinho, você fez o wireframe sozinho, você fez o user flow sozinho, você definiu métricas do produto sozinho. Então, acho que é uma coisa meio complicada. E se você fala que você é especialista, mostra que tipo de especialista você é. Você é especialista em UI? Você é especialista em intenção? Você é especialista em acessibilidade? O Marcelo Salles, ele é um especialista em acessibilidade. Então, ele se vende e ele se coloca, ele se posiciona como especialista de acessibilidade porque é o que ele faz de melhor. Mas não quer dizer que ele não possa fazer outras coisas tão bem. Só que o ponto é que como que o mercado, né, como que as pessoas percebem ele como um especialista de acessibilidade. Então vai ter momentos que vão falar que ele é generalista em qualquer outro processo de design, mas que ele é especialista em acessibilidade. Então, eu não acho que tem uma fórmula, um título exato para a gente falar, eu sou especialista. É designer, a gente é designer, todo mundo que trabalha com design é designer, só que a gente precisa encontrar em que momento que a gente está, e isso, naturalmente, a gente reflete isso nos projetos, nos cases que a gente coloca no nosso portfólio também. Pelo menos essa é a minha percepção. E isso, Flávio, é como a gente escolhe contar essa história, né, dentro do portfólio também, né, isso que você fala, né, sobre que por trás do portfólio tem um pensamento, tem uma intenção, né, e você desenvolve um trabalho ali com designers, né, pensando esses portfólios, né. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso? Em relação a contar histórias, né, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, é que basicamente a gente tem olhando para o ponto de vista de processo de design, né, e eu vou falar especificamente sobre produtos digitais, tá? Apesar da minha formação ser design gráfico, é uma coisa que os processos de produção gráfica, embalagem, identidade visual, é uma coisa que ficou um pouco no passado, assim, para mim. Mas, olhando para produtos digitais, quando você tem um problema para resolver, é tipo elevator pitch, né? Quando você vai contar uma história de elevador, quando você vai contar a sua ideia para alguém dentro do elevador. Mas por que você está fazendo aquilo, né? Qual que é o ponto-chave que você está querendo resolver? Por exemplo, eu quero desenhar um app. Beleza, você quer desenhar um app. Mas por que você quer desenhar um app? Porque todo mundo tem app.
não é uma justificativa. Então, o ponto é a gente tentar conectar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e o como a gente vai fazer para que isso gere um resultado. E aí, a partir desse resultado, a gente conta uma história. O problema foi esse, a solução foi essa. Dentro desse processo, eu usei tal metodologia, de tal metodologia gerou X resultado, desse X resultado eu aprendi tal coisa, eu validei isso com tantos usuários, enfim, stakeholders. Dessa validação, eu tive um outro resultado, desse resultado eu fiz essa tela, e dessa tela eu tive esse entregável que me gerou um outro resultado. Então, esse vai e vem, você contar e conectar pontos, é a história, né? A gente contar uma história, porque... Inclusive, tem até um designer que eu tô conversando com ele, ele me pediu algumas dicas de portfólio, e ele é um caso recente, assim, porque ele mandou ontem, né, esse documento para mim, e aí ele mostra só as telas do entregável, as telas do aplicativo. Aí eu perguntei, mas o que essas telas representam? O que você está entregando aqui? E eu falo porque eu fazia muito isso. E aí, toda vez que eu saía de uma entrevista e me perguntava por que você fazia isso, eu ia no meu portfólio e ficava mudando. Então, até eu fui brincar comigo uma vez que meu portfólio tem mais versões que o CorelDRAW. Porque eu fico mexendo nele, mas não é porque eu quero ficar no perfeccionismo, é porque toda vez que eu escuto um feedback, eu volto e melhoro o que eu estou fazendo. Então, parte do processo de você contar a história é você saber ouvir para você poder contar uma história melhor, né? Então, e aí tem uma coisa que acontece bastante, que isso é ego de designer, e seria hipocrisia falar que não, mas tem muito designer que não gosta de ser criticado. Uhum. E o ponto específico é esse: quando o designer é criticado de uma coisa que ele está mostrando e ele não tem maturidade para entender que aquilo é uma crítica sobre o trabalho, ou que o trabalho não foi compreendido, ou não foi bem apresentado, se ele não tem maturidade, ele vai achar que aquilo é pessoal, e aí ele nunca vai evoluir nesse ponto. Então, quando a gente fala de contar histórias, é a gente parar para prestar atenção de como que a gente está contando história e pensar, se eu não conhecesse nada desse projeto, como que eu gostaria de receber informação sobre esse projeto? Como ficaria claro essa informação? Porque design é comunicação. Então, quando a gente olha para design, propriamente dito, forma, função e significado, qual que é o significado daquilo que eu tô vendo ou estou fazendo? Então, eu acredito que essa coisa da história, né? E aí a gente tem abordagens, a pirâmide de Freytag, que é... Eu não lembro agora qual que foi o autor, apesar que eu tô com ele aberto aqui, que... Enfim, eu não lembro o autor agora desse conceito da pirâmide de Freytag. Basicamente, ele fala de você contar... Achei aqui, que é o Gustav Freytag. Ele criou o que é chamado de arco dramático. Então, o arco dramático ele fala sobre exposição, sobre ascensão, clímax, declínio e resolução. Então, você tem um arco ali que a exposição é o que você está exposto, né? Em relação ao que você está fazendo, como que essa informação chegou a você, que problema que você está resolvendo. Aí depois vem a ascensão, como você fez esse processo de descoberta no que você está fazendo. Então, a gente está falando de design, novamente, do Double Diamond, né, o processo de produtos digitais. Então, você tem uma descoberta ali que você precisa fazer, e até o momento que você chega num clímax, que é quando você faz o frame ali, né? Você enquadra o problema e fala, putz, dessa descoberta eu descobri isso aqui e eu vou trabalhar em cima disso. E aí, quando você tem o declínio, não no sentido pejorativo, mas quando você tem o declínio, é quando você começa a gastar o seu tempo, né, o seu esforço para poder tangibilizar aquilo, até que você tenha ali uma resolução que é a entrega do que você está fazendo. Então, quando eu descobri essa abordagem, vamos dizer assim, de contar uma história a partir de um conceito simples, né, que é de uma pirâmide, eu comecei a ver o que eu fazia de uma forma diferente. Então, toda vez que eu vou documentar o projeto, eu já tenho meio que isso desenhado na minha cabeça, de como que eu tenho que contar ele da melhor forma. Mas não porque eu nasci sabendo, ou caiu um raio na minha cabeça, eu tive uma epifania, mas é porque eu escutei muitas vezes alguém falando para mim, mas o que você está resolvendo? O que você quer atingir com isso, sabe? Então, essa pirâmide Freytag aqui, depois eu posso compartilhar o material com todo mundo aí também. Essa pirâmide de Freytag, ela é bem interessante para servir de guia, né? Como é que a gente está fazendo ali no todo. E é importante nesse portfólio, enfim, te ouvindo, me vem isso, que o portfólio mostre como o designer pensa, né? Também, é isso, né? Sim. Que mostre, o processo diz isso também, né? Então, o recrutador vai olhar e não interessa só o que está ali no fim, né? E sim como você pensou para chegar naquilo. Eu sempre faço a provocação que
portfólio, ele não tem que gerar dúvida, ele tem que responder dúvidas, né? Você tem que dar resposta e não gerar uma dúvida. Então, se a gente parar para pensar assim, a gente sabe que processos de design, eles são sempre baseados em problemas. Ah, beleza. Então, mas que problema que você está resolvendo? Se você não sabe contar direito por que você está resolvendo aquele problema, você pode até, numa reunião ali e tal, não sei o quê, beleza. Eu fui abordado desse jeito. Só que na hora que você documenta isso, se isso não está claro para qualquer pessoa, e aí naturalmente a gente volta a dizer que o usuário do portfólio é o recrutador, se isso não está claro, ele vai levantar questionamentos, como eu já fui questionado de, por exemplo, jobs to be done, que é uma abordagem de processo também, de design, que pode ser usado no design, que se não me engano é do marketing, que o jobs to be done foi usado num contexto que não fazia sentido, e eu acreditava que fazia sentido. E o recrutador falou, mas por que você usou isso aqui? Eu falei, por causa disso. Ele falou, cara, mas a gente não usa jobs to be done dessa forma. Eu falei, então o que eu estou fazendo também está errado, e eu preciso entender que isso eu preciso corrigir. Então, em que momento que eu coloco jobs to be done? Nem precisava ter colocado, entende? E aí tem aquela coisa que eu vejo muita gente fazendo, e eu já fiz também. Você tem um wireframe, aí você põe 200 telas de wireframe, aí você tem a interface, aí você põe 200 telas de interface. Aí você tem um guia de estilo do seu app, ou do seu site, enfim. Aí você vai colocar tudo relacionado com o guia de estilo. Mas o que o guia de estilo, por exemplo, o que o guia de estilo resolve ou entrega no projeto que você está fazendo, sabe? Quando ele é uma documentação e não necessariamente uma funcionalidade, por exemplo. Então, você vai contar mais funcionalidade, você vai contar mais questões estéticas. Obviamente, se você está aplicando para uma vaga de UI, e aí a gente está falando no contexto de tangibilização, documentação de interfaces gráficas, você vai usar o processo de como você documenta uma interface para que outras pessoas consigam usar a interface, e aí, né, falando até design system ou de escalabilidade de produto, essas pessoas consigam replicar isso para outros produtos como um todo. E aí faz sentido você colocar um guia de estilo. Agora, se você é um PD, um Product Designer ou um UX Research, e você colocar é uma coisa que é um pouco estranha, assim, mas você colocar um guia de estilo num projeto que ele não responde o porquê que você está fazendo aquilo, é uma coisa que pode gerar dúvida. Mas por que tem isso? Ou às vezes tem uma parede de texto, uma parede de informações lá que o recrutador nem vai olhar. Então, existe um equilíbrio ali que a gente tem que encontrar. Obviamente, você vai errar a primeira, vai errar a segunda, vai errar a terceira, e você vai continuar errando durante muito tempo. O ponto é que cada vez mais, a gente tem que reduzir a quantidade de informações que a gente coloca, porque aí a gente, no ponto de vista de recrutador, normalmente o recrutador, ele não tem tempo para ficar lendo case. Ele vai bater o olho, e aí a gente está falando 2 pontos, né? Recrutador ali eu não gosto muito dessa palavra, mas recursos humanos, e o recrutador no ponto de vista de diretor de design, gerente de design e tudo mais. O recrutador de RH vai olhar seu currículo, e o recrutador de design vai olhar como você pensa como designer. Então, ele não vai ter tempo para olhar você e mais 100 pessoas, 100 candidatos ali, case por case, detalhe por detalhe. Normalmente se vê 2, 3 projetos no portfólio. Esse normalmente é o recomendável, você colocar de 2 a 3 projetos no portfólio. Então, tem um equilíbrio ali que precisa ser passado, vamos dizer assim. O profissional precisa entender como isso acontece na prática. Porque não adianta fazer uma receita de bolo e a pessoa não entender porque aquilo é daquela forma. Então, por isso que eu falo de contar história, às vezes a gente não precisa colocar tanta coisa no portfólio e assim sucessivamente faz com que o seu portfólio seja percebido de uma forma diferente. Mas não quer dizer que você vai conseguir uma vaga só por causa do seu portfólio, porque a gente sabe que isso não é verdade. Tem uma série de fatores que influenciam isso aí. Muito bom, Flávio. Vou trazer mais uma pergunta aqui da Aline. Como você indica apresentar um portfólio de UX? Principalmente aquele início de pesquisa, pensando que é algo muito documentado e pouca parte visual. Bom, em relação à pesquisa, os achados da pesquisa, então, e aí eu volto a dizer, qual que é a sua participação no projeto? Você participou no começo, meio e fim? Você participou no começo e no meio? Você só participou no começo? Se você participou no começo, você vai dar mais foco no que você fez como processo ali de design. Então, eu acho que tem... Eu acho não. Eu tenho quase certeza que isso não tem uma resposta pronta. Porque o que acontece? Depende da quantidade de informação que você tem, da quantidade de material que você tem, de como que essas informações estão sendo apresentadas dali, assim sucessivamente. Então, eu acredito que
depende muito de a quantidade de material que você tem para apresentar no momento. Então, eu já fiz, que eu comentei, eu tive muitas telas no meu de UI ali num determinado momento, e um recrutador perguntou para mim, pô, cara, mas para que tanta coisa? Por que você colocou tanta coisa? E a quantidade de coisas que vão ali no portfólio, elas têm que ter uma justificativa. Então, se você fez uma pesquisa de profundidade e você quer trazer coisas que são pertinentes para as decisões do negócio, que pode ser que não tenha sido você que tenha feito ali para frente, né? Que outra pessoa pegou esse bastão que você começou, né? Esse projeto que você começou, e aí, quando deu continuidade, você conta o que você fez do começo ao meio. Eu fiz pesquisa de profundidade X, e a partir daqui eu tive esses insights, e a partir dos insights eu tive esse resultado. A partir daqui, outra pessoa tocou, outra pessoa fez, ou que deu errado no processo. Eu não acho que tem uma coisa que não, tem que ser dessa forma, tem que ser cravado assim, mas eu acho que você tem que ser autêntico no que você está fazendo. Ou seja, se você trabalhou 20, você trabalhou 20, você não trabalhou 30. Então, tentar enquadrar a quantidade de informação. Agora, o que você não pode fazer é colocar uma parede de texto, né? Aquela coisa tipo Wikipedia da vida, porque o recrutador não vai ler aquilo. Ele vai ler se ele se interessar e der fit e tudo mais, aí ele vai parar, ele vai ter um tempo para ler aquilo com mais calma, mas no screening ali, na etapa inicial, normalmente se bate o olho e fala, putz, a gente quer uma vaga de research aqui. Então, essa pessoa sabe fazer pesquisa, essa pessoa sabe fazer entrevista, ela sabe fazer teste de usabilidade, ela sabe fazer isso. Beleza, isso é o suficiente para o cara ter uma ideia? E aí, no segundo momento, que aí, quando é uma entrevista presencial, esse recrutador vai te fazer perguntas relacionadas ao que você fez e ao que você também não fez. Que isso não é um problema nenhum, mas ele pode falar, eu vi que você fez até aqui, mas como você se sentiria fazendo uma tela, uma interface, uma arquitetura de informação, e você vai falar, essa não é a minha praia, e você tem que ser autêntico no que você está falando. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Bom. O Rafael pergunta assim, Flávio, o que um estagiário deve fazer em relação a portfólio? Eu acho que depende dos cases que você tem de portfólio. E normalmente quase zero, né? Porque a galera que está entrando na área é estagiário, enfim, júnior, todas essas pessoas que estão começando na área de produto digital, normalmente não tem case, né? Não tem oportunidade de estruturar um case, ou se está trabalhando está fazendo parte de um time que está trabalhando num projeto maior, às vezes não tem oportunidade de colocar ali alguma coisa. O que eu sempre recomendo para as pessoas que estão começando júniors, enfim, as pessoas que estão começando agora na área que não tem um portfólio, eu sempre falo assim, para de redesenhar, nada contra, tá? Mas para de redesenhar Nubank, para de redesenhar Amazon, para de redesenhar coisas. Vai resolver problemas reais. Então, na sua cidade, provavelmente tem uma ONG, provavelmente tem um mercado que precisa de uma presença digital. Foca em esforços em coisas pequenas. Então, você pode até ir, por exemplo, Netflix. Essa tela aqui do Netflix me irrita. Beleza. Então, você pega essa tela do Netflix, você elenca quais são os problemas de usabilidade, ou problemas, enfim, qual que seja o problema que você tem, de acessibilidade, por exemplo. E você tem que ter embasamento em cima daquilo que você está falando. Então, esse problema de usabilidade não contempla as heurísticas de Nielsen, por exemplo. E aí, a partir dali, você começa a propor melhorias, mas não do produto inteiro, mas sim só daquela tela, e coloca isso como case, documenta isso como um case de portfólio. Porque existe uma nuvem, assim, existe uma visão de que designers têm que trabalhar no produto de fora a fora. Eu tenho que redesenhar o Nubank inteiro, eu tenho que redesenhar a Amazon inteira, assim sucessivamente. E não é verdade, a gente sabe que na vida real não funciona dessa forma, porque ninguém trabalha sozinho. Então, e outra, tem pessoas, eu sempre falo isso, e isso é sempre falado também em outras discussões, que já tem pessoas suficientes no Nubank para identificar problemas do Nubank, e na Amazon, e assim sucessivamente. Então, é muito melhor e é muito mais autêntico quando a gente foca nossos esforços para resolver problemas pequenos e a gente documenta esses problemas para resolver problemas pequenos, e naturalmente você se apresenta como uma pessoa que está começando ali na área, e aí naturalmente vai depender da cultura da empresa. Não que eu estou falando que você vai garantir emprego de ninguém, não é isso. Mas eu acho que tem momentos de a gente fazer um redesign do Nubank, tem momentos da gente fazer uma melhoria, ou fazer uma landing page do tio da padaria, de uma ONG, qualquer coisa relacionada. Então, eu vejo que projetos para júniors, pessoas que estão entrando agora, eles não precisam ser coisas grandes, até porque um júnior, um estagiário, não tem rodagem para falar, putz, o Nubank tem problema de usabilidade, mas com base no quê? Que experiência que você teve suficiente para justificar que aquilo está errado?
enfrente um time inteiro de design, sabe? Então, tem que tomar um certo cuidado para não parecer que é uma coisa, tipo, você tá contando uma coisa que você não é. Tipo, eu sei redesenhar a tela, mas só redesenhar a tela, porque resolver problema você não vai resolver. Foca mais no problema e não no resultado. Ótimo, Flávio. Você pode trazer para a gente alguns exemplos aí de portfólios que mostram isso tudo que você está contando para a gente? Posso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá bom. Eu vou mostrar alguns portfólios, para não falar que é jabá, eu vou mostrar portfólio de outras pessoas e depois eu mostro o meu. Algumas coisas que eu fiz ali em algum momento. Tem esse cara aqui, que é o Johnny. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, tá vindo, ainda não chegou. Pronto. Esse cara aqui, durante muito tempo, ele foi a referência ao meu portfólio, né? Então, eu comecei a olhar a forma que ele contava a história, como é que ele trazia os problemas e tudo mais. Então, o John, eu recomendo vocês que estiverem assistindo aí, dar uma olhada no portfólio dele e ver como ele faz essa categorização de ideias, como ele organiza as informações do portfólio dele, que para mim é um dos brasileiros, né? Para mim é um dos melhores que tem. Ele tem esse case do N26 que joga para o site do N26. Não, na percepção, e aí pode ser que eu esteja errado, porque eu não conversei com ele, mas na percepção de documentação de case, não faria sentido ele documentar um projeto que ele trabalhou diretamente, a não ser que ele tivesse alguma descoberta, alguma coisa relacionada. Aqui ele direciona para o site direto do N26, mas eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa exatamente que ele fez aqui, por exemplo, na home, fez alguma tela do app, alguma coisa assim, ele colocaria dentro do portfólio dele. Então, aqui no exemplo, e a gente vê que não é uma regra, né? Aqui ele linkou direto para o site do N26, que é o banco que ele trabalha na Europa, mas você pode fazer aquilo, é a mesma coisa que ele está fazendo aqui, só que em algum momento alguém vai perguntar, mas o que você fez ali? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem outros cases aqui dele que são bem legais, relacionados a app, na maioria das vezes são apps, né? App, sites, enfim. Que é esse case aqui do World Packers Travel App. Então, a gente tem aqui, ele traz o overview, né? O que ele fez no processo, né, em relação ao trabalho. Então, ele fez a liderança ali do design do produto. Então, ele traz aqui tudo relacionado a... Aqui seria o clímax, né, vamos dizer assim, do projeto, né, com um ponto que ele atingiu que, tipo, o projeto, ou como resultado, né, ele foi a escolha dos editores da Apple Store em 2018. Então, ele fala do desafio, tem bastante texto, né, ele tem bastante a parte escrita aqui, ele fala sobre a questão do projeto ali, de como que isso aconteceu do começo ao fim, o papel dele como designer, qual que foi as ferramentas que ele usou no processo, né, tanto ferramentas gráficas quanto ferramentas frameworks e por aí vai. Insights relacionados com o produto, a questão das personas e assim vai. Então, ele é bem extenso esse case dele, é bem documentado, eu acho muito bom, assim, particularmente. E aí ele traz a questão de descobertas, como foi o processo, a comunidade, o impacto. Isso aqui é extremamente relevante quando a gente consegue mensurar o que a gente fez. Então, impacto, ele trouxe impacto aqui, e aí, por exemplo, se fosse resultados financeiros, vamos dizer, da empresa que ele tivesse, ele preferiu colocar, eu imagino, tá? Ele preferiu colocar aqui a questão do portfólio, no portfólio dele, qual foi o aumento, né, a questão de porcentagem ali. Então, tem coisas que, se vocês olharem, que nem 300 mil downloads na App Store, 4.6 no Google Play. Então, aqui são formas de tangibilizar toda essa história que começou do começo ao fim ali, né? Então, eu acho que é um exemplo, ele não é basicamente o by the book, tem que ser feito dessa forma que ele fez, mas tem uma lógica aqui, se a gente for parar para pensar, tem um porquê que ele fez isso, fez aquilo e assim sucessivamente, tá? Tem esse cara aqui, que é o Aaron Porter, que eu acho que o portfólio dele é muito bom, assim, porque ele é um videomaker e ele é designer também. E aí, a forma que o carinho que ele tem com o portfólio dele, eu acho sensacional, assim, já que ele é um filmmaker, faz sentido
trazer questões relacionadas com a questão dessa brincadeira de vídeo e tal para o portfólio dele. E aí também outra questão aqui de como que ele documenta os processos dele, né? Então, ele tem coisas relacionadas, por exemplo, aqui é marca, né? Ele se posiciona como um designer e não como um product designer, então tem coisas que a gente também tem que perceber, né? Então, ele é um cara que cria coisas, né? Não necessariamente produtos digitais. E tem outras coisas, por exemplo, o que ele fez de cases, outros cases e tudo mais. E quando a gente olha esse processo que ele fez de identidade visual, ele é documentado igualmente como a gente documentaria ele num produto, num design, num processo de product design. Então, ele tem aqui o time, quem trabalhou, quem fez o quê, por que ele fez. Essa abordagem aqui, que é o como poderíamos, né? Sempre ele vem com uma pergunta, como a gente poderia fazer tal coisa, como a gente poderia resolver tal problema, é uma forma da gente começar a contar uma história. Então, eu bebi dessa fonte, não só dele, como do Johnny também outros portfólios, comecei a encontrar um padrão, que tipo, se a gente vem com uma pergunta, como poderíamos fazer tal coisa, é muito melhor que a gente falar wireframe. Então, como poderíamos usar um wireframe para tangibilizar a ideia? É uma forma muito diferente de que a gente coloque ali só o wireframe. Isso foi, inclusive, o Fabrício Teixeira me falou isso bastante quando eu tive um bate-papo com ele, de a gente parar de ficar colocando bullet points, assim, tipo, interface, app, não sei o quê, e a gente tentar fazer essas conexões com contar uma história como se fosse um artigo, como se alguém estivesse lendo aquilo e não só vendo, né? Então tem coisas relacionadas que eu acho que é bem interessante. E aí eu volto a dizer, esse é um documento, uma documentação de um processo de identidade visual que ele é tão bem estruturado como qualquer outro processo de design, de design de produto. Então, fica aí a dica também. Esse material depois eu posso compartilhar com vocês aí também esse case. Esse case é um portfólio dele a propósito. E aí vocês podem começar a abstrair essas informações para começar a fazer, como que eu poderia fazer a documentação, se você quer fazer a documentação do logo da empresa, por exemplo. O Aaron Porter, por exemplo, ele documenta dessa forma. E não copiar, tá? Mas entender como que é construído e a partir daí você cria a sua própria versão, cria a sua própria história e aí o portfólio como um todo ele acaba tendo a sua própria identidade. Considerando isso, eu peguei esse case aqui, que é do meu portfólio, mas eu vou trazer um outro ponto aqui, que é esse cara aqui. Esse case, ele não é real, tá? Ele não é real, mas ele foi feito num processo como qualquer outro. Não é real por quê? Porque ele foi parte de um processo seletivo que eu fiz. Então, foi me dado um assignment, e eu tinha ali 8 horas para fazer esse assignment, 8 horas corridas, né, vamos dizer assim, para poder fazer esse case e estruturar isso de uma forma. Eu não tinha muita informação, só tinha que era um case ali era um app para o mercado financeiro de bitcoins, e eu tinha que desenhar uma carteira digital. Era esse o desafio. Então, eu comecei a trazer essa abordagem para dentro do meu portfólio também, na hora que fui documentar. Então, criando uma carteira virtual para criptomoedas, aí eu coloco todo o contexto, solução, projeto, objetivo do projeto, o meu papel, eu trabalhei sozinho nesse ponto, e o tempo do projeto foi 8 horas, tá? Isso aqui, obviamente, não é receita de bolo, tá? Isso aqui é uma forma que eu tenho de documentar, só que eu trago uma visão para o recrutador de quanto tempo eu levo ou quanto tempo eu levaria para fazer um case como esse, por exemplo, tá? Mas eu poderia não colocar o tempo de projeto, visto que os caras já sabiam quanto tempo eu levaria para fazer aquilo. Só que esse entregável, como ele está no meu portfólio, eu acredito que isso é interessante para que os recrutadores saibam quanto eu consigo fazer em quanto tempo, né? Basicamente isso. E aí eu coloquei aqui a pesquisa, né? Fiz uma pesquisa no LinkedIn, conversei com algumas pessoas, coloquei toda a parte de pesquisa. Aqui eu não precisaria colocar tudo em relação ao que foi achado, só que tem coisas aqui que eu julgo pertinente para tomada de decisões, por exemplo, né? No segundo momento, eu poderia colocar uma evolução desse projeto, que aqui seriam coisas que eu atacaria no segundo projeto. Então, isso mostra também escalabilidade do produto, por exemplo. E assim sucessivamente. Coloquei toda a parte de pesquisa, os insights aqui da galera. Aí eu decidi pegar esses 3 cases, 3 pontos aqui para poder atacar. E aí eu comecei a fazer a solução, né? Então, eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer, eu já tinha mapeado o que eu queria fazer, e a partir daqui eu comecei a fazer vamos dizer assim, uma forma um pouco mais estruturada, e aí a gente está falando do processo de design mesmo, de você fazer entregáveis, né?
uma forma um pouco mais estruturada de como poderia fazer isso em relação a esse case. E aí eu fiz aqui o approach inicial, né, do projeto, aí eu conectei os 3 pontos aqui em cima, eu conectei com eles aqui embaixo, então eu trouxe o que eu queria para o produto, então eu queria fazer uma carteira, eu queria que tivesse uma funcionalidade de planning e outra de aprendizado, porque uma das coisas que foi descobertas na entrevista é que as pessoas não tinham conhecimento. Então eu conecto isso com o que foi apresentado lá em cima, então dificilmente o recrutador vai chegar e falar, mas por que você decidiu isso? De onde veio essa informação? Do nada? Não, ela foi mapeada ali numa pesquisa inicial. Pode ser que não tenha sido a melhor pesquisa que eu tenha feito, tá? E aí a questão de user flow, depois eu falo de sketches, naturalmente a gente não tem que fazer nada perfeito. E aí aqui, por exemplo, eu coloco o logo design que eu fiz ali rapidamente. Eu não preciso colocar 200 telas, 20 versões de logos que eu fiz, mas o resultado só de que, para mostrar que eu fiz uma coisa no craft também, eu parei no papel, fiz ali, como parte do processo como um todo. E aí também a questão da identidade visual. Eu comecei um background de design gráfico, então naturalmente fica muito mais fácil tangibilizar ideias a partir desse ponto. Então eu fiz ali rabiscos no tablet, e aí eu coloquei isso num ponto de vista, falar, putz, vamos tentar conectar uma coisa mais amigável, uma coisa mais friendly. E a partir daí eu comecei a construir a interface a partir do que eu tinha achado, né? É a melhor interface do mundo? Com certeza não. Mas é o que eu consegui dentro daquele processo e eu deixo evidente que foi isso é o que eu sou capaz de fazer em 8 horas. Eu não preciso pegar, por exemplo, baixar coisa ali do Dribbble, coisa pronta, e fazer aqui, jogar aqui para falar que eu fiz. Eu não preciso, e ninguém precisaria fazer isso no final das contas, porque a gente tem que mostrar o que a gente é capaz de fazer com honestidade. Se você não sabe fazer tal coisa, você não sabe fazer tal coisa, e isso não é um problema. Isso é uma oportunidade de melhoria, de aprendizado, e mostra humildade também como um todo. E aqui está o case, depois vocês podem olhar lá. E aqui no final eu coloco o learnings, que é, ou seja, a conclusão desse processo. E eu coloco o que o projeto me deu, o que eu aprendi, foi difícil, foi fácil, faltou informação e assim sucessivamente, que isso é uma coisa pessoal de cada um, né? Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas passando bem por cima aqui, é basicamente isso. Nossa, demais, Flávio, muito bom. O pessoal está elogiando aqui no chat também. Muito bacana. E estão pedindo para você compartilhar as referências aqui, onde que você, né, os links, você pode colocar no chat? Eu vou fazer melhor. Eu vou colocar um link que é o link que eu acho as referências. Que em vez de mandar os portfólios aqui, é mais fácil mandar um link só, que é o site que chama Awards, que é um site bem conhecido e tal. E aí vocês podem... muitas das coisas que eu uso, eu pego desse site aqui, eu preciso pensar numa home nova, eu quero fazer uma exploração, eu vou nesse site e fico olhando ali, fazendo esse trabalho de mood board mesmo, de captar informações para poder fazer isso acontecer. Tá? Incrível. E a Soraya está pedindo para você mandar seu portfólio, se você pode também mandar o link. Claro. Enviado. Muito bom. Flávio, então agora, enquanto você toma uma água, dá uma descansadinha, eu vou conversar mais um pouco aqui com o pessoal sobre o curso DEBAC, tá bom? Já te chamo, tá? Muito obrigada. Demais, né, gente? Bom, e para quem chegou aqui com esse nosso evento já começado, nós estamos com Flávio Santana, que é consultor de UX no Banco BV. Então, sabemos que quando se trata de buscar excelência na experiência do usuário, UX e UI caminham juntos. E para quem quer trabalhar com experiência de navegação do usuário, dá uma olhadinha no conteúdo que o nosso curso online de UI oferece para você. Vejam só. Nesse curso, você vai entender como o UI Design é peça-chave para que a experiência de navegação do usuário em multiplataformas seja excelente, aprendendo a propor soluções visuais criativas, criando landing pages, e-mail marketing, páginas responsivas e websites completos, com diferentes elementos de navegação para interagir digitalmente. Você vai aprender na prática e acompanhar a evolução a cada módulo, utilizando ferramentas e softwares para interface, como interface web, como Zyper, Miro e Figma. Você terá atividades para criar novas versões de peças e reinventar alternativas e treinar muito para entregar projetos excelentes.
Ao longo do curso, você vai aprender como utilizar metodologias ágeis para fazer isso a cada etapa do projeto, tornando o trabalho mais dinâmico e eficiente. Vai entender que o design de interface trabalha de modo colaborativo com profissionais de UX Design, UX Research e outros stakeholders para compreender os requisitos do projeto e objetivos de navegação das interfaces. Então, chegou a hora de falar dessa nossa oferta especial de hoje. A gente te ajuda aí a dar os primeiros passos em UI, oferecendo 60% de desconto no nosso curso online, tá? Para garantir o desconto, basta clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui na nossa tela. Fiquem tranquilos que esse clique não inscreve vocês automaticamente no curso. É só uma forma de vocês garantirem os 60% de desconto e a gente seguir em contato para vocês tirarem suas dúvidas sobre a EBAC, sobre o curso, sobre outros cursos também de design que te interessem, antes de você tomar aí a sua decisão, tá bom? Mas aproveitem que esse link expira em poucas horas, tá, gente? Então, vamos chamar de novo o Flávio aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Chega mais, Flávio. Muito bom. Já vou trazer aqui uma pergunta, Flávio, da Bárbara. Vagas de Product Design normalmente pedem duas vertentes, pesquisa e Visual Design. Como fazer nesses casos? Como responder o que gosto mais se preciso demonstrar as duas vertentes? Boa pergunta. Eu particularmente, eu tive oportunidades de fazer aplicações para vagas de PD, e eu acho que, assim, equilíbrio, naturalmente a gente vai chegar no momento que a gente precisa ter esses dois pratos ali, né, da pesquisa e do visual ali, do entregável, né, da tangibilização da ideia. Eu acredito, obviamente, que o processo de design ele é baseado em alguma coisa. Então, você tem ali uma pesquisa, você tem um problema, né, que você precisa resolver, e você faz uma pesquisa mesmo que inicial, você faz um desk research, ou seja, você vai lá no Google, procura coisas relacionadas com aquele cara, e aí você traz isso para dentro do seu case, e aí você fala que você trouxe, eu não tenho um skill de pesquisa, mas a pesquisa que eu fiz foi feita dessa forma. Uma das coisas que eu coloco no meu portfólio e tento falar ali no processo como um todo, é o que eu poderia ter feito melhor. Então, eu poderia ter feito melhor uma pesquisa se eu tivesse mais tempo de fazer uma pesquisa. Eu poderia ter feito a melhor interface se eu pudesse ter feito melhor, se eu tivesse mais tempo de fazer melhor aquela interface. Então, assim, eu acredito que quando a gente fala e aí a carreira, né, o tempo de experiência de cada um, isso vai dizer muito sobre o profissional, que ali você tem um tempo, né, de aprendizado que é da área de design, ali, ou especificamente de cada um, que você vai focar mais seus esforços, mais em pesquisa, você está mais envolvido no processo de pesquisa, quais coisas são mais naturais para você ali, e a partir dali você tenta trazer isso para dentro do seu portfólio, mas quando você aplica para a vaga, você tem que entender o que a vaga está pedindo. Se a vaga pede alguém que foque na pesquisa, mas tem uma skill de visual, que foi o que aconteceu com esse case que eu mostrei ali do CoinChest, por exemplo, eu fiz o processo, eles estavam pedindo uma vaga de PD, eu fiz a pesquisa, eu tinha entendido que era mais para research, então eu gastei mais tempo, vamos dizer assim, para fazer o research, e aí a interface passou algumas coisas relacionadas, por exemplo, algumas inconsistências, algumas coisas que poderiam ter sido resolvidas de uma forma muito simples. Só que eu não foquei meu esforço para fazer a interface, eu foquei meu esforço para tentar fazer a melhor pesquisa possível. E aí eu não tive essa leitura correta da descrição da vaga quando eu achei que era pesquisa, mas na verdade eles queriam alguém visual, por isso que eu não passei no processo. Porque eles olharam o visual e falaram, pô, você tem bastante embasamento, mas a pessoa que a gente quer para essa vaga é alguém que tem mais que o visual, e tem pessoas que têm um refinamento visual muito melhor que o seu. Só que não quer dizer que eu não tenho um refinamento visual bom, é porque eu não tive tempo para fazer aquilo daquela forma. E aí, naturalmente, isso gerou um pouco de frustração no processo como um todo, mas eu fui entender que eu precisava olhar mais para o tipo de vaga que eu estava aplicando. Então, quando vocês forem aplicar para uma vaga, e o seu portfólio está falando que você é forte em UI, tenta entender em que momento aquele...
Flávio. Trabalho vai exigir mais de load, você não está acostumado. Recomendo, naturalmente, tentar aprender o máximo de coisas possíveis do processo. Oi, tá ouvindo? Oi, tinha travado um pouquinho aqui para mim, mas acho que agora tá normal. Tá com um delayzinho aí. Qualquer coisa vocês comentem aí, pessoal. Então, é legal ter essa visão de que você não vai fazer tudo igual. E quando você estiver aplicando para a vaga nunca vai pedir tudo igual. Então, se a vaga para research, você foca os seus esforços para research. Se a vaga para visual, foca os esforços para visual. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Não sei se alguém teve alguma experiência, alguma coisa assim, mas eu acredito que faça sentido quando a gente tem esse discernimento entre uma coisa e outra, né? O que você quer trabalhar? E aí você foca os seus esforços para isso. Sim, eu vou aproveitar... Fala. Travou no meio da explicação, Mas acho que você retomou. Aqui a qualidade da conexão tá ok, mas, enfim, qualquer coisa a gente volta aí, não tem problema. Sim. E eu vou aproveitar, e já que, enfim, a gente está falando disso, como que você acha, Flávio, que um bom portfólio na verdade, que um portfólio pode ajudar ou atrapalhar no momento do recrutamento? Você falou disso aí, né? Dessa questão da expectativa da vaga, né? Do portfólio atender isso. O que mais que pode acontecer, assim? Eu acho que essa coisa do portfólio atrapalhar, ele mais atrapalha do que ajuda, vamos dizer assim. No ponto de vista de você, tipo, se você não tem isso claro, né? Se você não tem um portfólio que é claro, ele não condiz com o que você faz, como eu falei anteriormente, ele vai te atrapalhar muito. E aí eu falo isso porque que eu comentei, eu já tive feedbacks de recrutadores falando que meu portfólio não era profissional. Eu fiquei, né, bruxão, arrasado, né, de nervoso na época. E aí eu falei, tá, mas por quê? Qual que é o critério de vocês para ser profissional? E aí o recrutador mandou, tava nesse portfólio aqui, que esteticamente não era tão interessante, porque não era um perfil de UI, mas a forma que ele documentou era muito boa, que a pessoa tinha documentado era excelente, assim. Eu falei, agora eu entendi. Porque a forma que eu estava entregando a informação no meu portfólio, ele estava gerando muito mais dúvida do que respondendo elas. Então, eu tinha telas, mas eu não falava o que eu tinha feito na tela. Eu usei uma metodologia, eu não falava por que eu estava usando aquela metodologia. Às vezes faltava embasamento para a defesa, por que você seguiu por esse caminho, por que você seguiu por outro, o que deu de errado, eu não sabia explicar o que deu de errado, o que deu certo, também não sabia explicar por que deu certo. Então acontece isso. O ponto é o seguinte, tentar ser mais claro possível. Por isso que é legal, toda vez que você vai fazer uma aplicação para uma vaga, você ler a descrição da vaga e olhar, faz um checklist, fala, isso que a vaga está pedindo tem no meu portfólio? Eles pedem aqui, por exemplo, fazer mapeamento de jornada do usuário. No meu portfólio tem mapeamento de jornada do usuário? E aí você fala, putz, eu vou ter que inventar um mapeamento de uma jornada do usuário para pôr no meu portfólio, para atender aquele requisito da vaga. Então, basicamente, quem vai nortear, quem vai balizar essa questão do que vai no seu portfólio, normalmente são as vagas que você está aplicando. Então, assim, obviamente, é legal a gente ter um range ali, a gente ter uma gama ali de coisas, de processos dentro do portfólio que seja mais completo possível, para que, talvez o cara nem está procurando um mapeamento de jornada, mas ele vê um mapeamento da jornada no seu portfólio e ele quer saber mais sobre como foi aquilo. Isso é uma oportunidade para você destacar, entende? Então, assim, não existe bala de prata, não existe fórmula pronta, não existe, enfim, na minha opinião, tá? Não existe, mas eu acho que tem boas práticas que fazem com que a gente... Se o cara quer ver UI, mostra o UI, mas o que ele quer ver dentro do UI? Ele quer basicamente ter uma visão global, mas traz acessibilidade, traz o writing ali para o seu case, sabe? E aí, esses detalhes, eles vão fazer diferença ali na hora que o recrutador... entendi, você sabe fazer isso, mas você também sabe fazer isso, isso e isso. Né? Não só fazer o arroz com feijão ali. Maravilha. A Aline comentou aqui também no chat, olha, aconteceu algo parecido comigo, mas aí não sei até que ponto pode ser um erro da empresa também. Apliquei para uma vaga de product que pedia telas que apresentassem agilidade e poucos cliques. E quando mandei o teste, eles disseram que amaram tudo, mas tinha poucas telas. É bizarro. Acontecem umas coisas, já vi umas coisas acontecer que são bizarras, mas é aquilo.
faz parte do processo. Então, no caso a Aline, ela com certeza ela já aprendeu, né, de uma forma talvez não tão interessante, mas ela aprendeu o que esperar de um feedback, por exemplo. Então, esse tipo de manifestação das empresas, que o mercado de design não é tão maduro quanto a gente gostaria, então muita empresa contrata e não sabe por que está contratando. E aí que vai fazer o processo de seleção é o recrutador. O recrutador de RH, no caso, a pessoa do RH. Eu tô cansado de receber vaga de UX, quando eu vou ler a descrição, é para trabalhar com front-end, para trabalhar com Agile, e não, sabe? São coisas diferentes, entende? Então, as empresas também, elas têm uma visão um pouco estranha sobre o que é design, então, apliquem para empresas de design que tem uma cultura de design, de entendimento de design, que se vocês não passarem no processo, pelo menos algum feedback vocês vão ter ali, o seu processo é legal, mas a gente acha que você precisa melhorar tal coisa, mas poucas empresas também fazem isso, dão feedback, né? Sim, a Juliana comentou assim, por isso vivem perguntando nas empresas o que é UX. Porque até para muita gente isso não é claro, né? Então, acho que depende muito, isso vai de empresa para empresa, né? Então, da cultura da empresa mesmo. Tem muitos designers que não conseguem documentar porque não sabem alguma coisa e enviam uma documentação de portfólio, de case ali que ainda não está refinada, e o recrutador não conhece aquilo e acha que aquilo tá bom, sabe? Então, são cenários e cenários que, naturalmente, a gente acaba aprendendo com eles. Sim. A Juliana pergunta, é importante um storytelling durante a estrada de apresentação do portfólio? Eu acho que tudo gira em torno de storytelling, né? Então, é aquilo que eu comentei lá no começo. Por que você está fazendo aquilo, o que você aprendeu, como você aprendeu, como você colaborou. Se você colaborou pouco, se você colaborou muito. Essa coisa de você sempre retroalimentar o portfólio de coisas que aconteceram e não interpretar que um case de portfólio ele é uma coisa tipo uma documentação, aquela coisa chata, mas ele é uma jornada, ele tem um esforço ali, ele tem um aprendizado ali. Então, se a gente conseguir conectar esses pontos entre técnica e como a gente conta a história, você pode fazer uma piada, por exemplo, mas se essa piada ela for mal feita, ninguém vai dar risada, né? Então, basicamente é isso. Você faz um portfólio que você só faz por fazer, só coloca lá um monte de coisa, a probabilidade de despertar interesse nas pessoas é muito, muito, muito pouco. E é uma referência basicamente com um produto na loja. Se o produto é mal apresentado, e aí a Apple tá aí para falar muito bem, né? Olha como a Apple apresenta o iPhone, o Mac, qualquer coisa que é lançada aí. O site, ele por si só fala da qualidade do produto. Então, por que o portfólio tem que ser diferente, sabe? Boa. O Igor pergunta, como você envia seus cases? Via PDF? Porque com portfólio online, Behance no meu caso, não consigo enviar apenas o case que é interessante para determinada vaga. Você tem alguma dica em relação à melhor plataforma para colocar os nossos portfólios? Bom, tem gente que faz o Notion, você pode usar o Behance, continuar usando o Behance, não use Dribbble, porque Dribbble você não consegue fazer documentação, né? Só screenshot. Eu uso uma plataforma que se chama Simplice, eu vou jogar aqui também para vocês. Ele é um plugin do... Eu não sou patrocinado, tá, por eles, mas toda vez que alguém pergunta, eu falo deles. Porque o meu portfólio é feito nessa plataforma que basicamente é um tema que você instala no WordPress e você clica e arrasta. É uma plataforma, é um tema feito para designers, de designers para designers. Então, é bem interessante aí despertar interesse de vocês olharem, mas depende. Eu mando em PDF quando a vaga pede PDF. E já aconteceu de eu fazer uma aplicação para Zalando lá na Finlândia e a vaga pedia PDF. O recrutador pedia uma versão do PDF do portfólio e online. Eu fiquei assim, mas se tem online, por que eu tenho que mandar PDF? Porque a análise é diferente. Você pode pegar, e aí até outros estudos que eu estava vendo até de coisas na internet, que PDF você pode colocar tudo que você quiser que você fez no projeto, porque o propósito do PDF é para aquilo, para que você realmente coloque ali 200 páginas de case ali e ele sirva como base estruturada. Agora, como o portfólio é uma coisa mais rápida, vamos dizer assim, internet, né, aquela coisa toda, ele acaba tem que ser um pouco mais resumido. Eu tenho uma versão do meu portfólio em PDF, mas eu não gosto muito, assim. Mas se a vaga pede PDF, para e faz um PDF, se você realmente quiser entrar na empresa. Porque eu nunca tinha feito um portfólio em PDF. Quando eu fiz, os caras chamaram no dia seguinte para fazer entrevista.
Então, assim, eu falei, putz, isso funciona. Por quê? Porque você para se dedicar àquilo. Então, se a vaga está pedindo um PDF e você quer trabalhar naquela empresa, você está disposto a fazer aquilo, então você para e faz um PDF. Se você não está disposto, nem aplica, sabe? Nem vai, porque a probabilidade de... Eles chamam, assim, não tem uma resposta pronta para isso, mas basicamente de plataforma você pode fazer no Behance, você pode fazer no WordPress, você pode fazer no Notion. Eu já vi portfólio no Notion que funciona muito bem. Você pode codar se você tiver essa habilidade, isso vai te dar um plus aí, um plus a mais, né? Na questão eu sei codar também, eu não sei só fazer design, eu sei codar, se você tiver essa oportunidade também. Mas melhor plataforma eu acho que não existe, eu acho que só são contextos. Eu faço o meu porque eu gosto de trabalhar numa coisa que é minha, assim, então eu quero deixar com a minha cara, com a minha fonte, com a minha cor, do jeito que eu quero. Mas tem gente que não tem tempo, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem recurso para pagar por uma plataforma pronta. Então, essa plataforma do Simplice, ela é cara, ela não é barata, considerando que é dólar, né? Então, depende do seu momento. Para começar, faz Behance ou faz Notion, documenta lá. Não se preocupa com a plataforma, se preocupa com o conteúdo que vai nela. Sim. A Juliana perguntou será que tem empresas que imprimem o PDF do portfólio? Provável, não sei. Acho que sim. O Igor agradeceu, tá? A dica do Simplice, que ele não conhecia, tá? Massa. E, Flávio, deixa eu te perguntar, como você começou a construir teu portfólio? Você lembra do primeiro case? Lembro. Como você apresentou ele? Eu comecei a odiar o Behance por conta do meu primeiro portfólio, porque dava muito trabalho fazer aquilo, sabe? Na época, isso, sei lá, 2015, 2014. Mas eu lembro até hoje que eu fui para o Interaction 18, que foi em Lyon, na França, e esse evento, ele tinha o que era o Coral Float Night, alguma coisa assim. Coral Float é uma plataforma de portfólio também, eu vou escrever aqui depois. E aí, o que eles faziam? Eles colocavam pessoas que queriam trabalho e pessoas que queriam contratar no mesmo lugar. Então, era um encontro na noite lá do Interaction, né? Era numa quarta-feira. Então, eles colocavam pessoas e aí você levava o seu portfólio ali, né? Um cartão de visita, alguma coisa do tipo. E aí, na época que eu estava indo para lá, eu estava frenético para terminar meu portfólio. E eu fiquei assim, e eu tava lá, enquanto eu tava de férias, supostamente de férias, eu tava fazendo versões do meu portfólio no Webflow, que é uma outra plataforma que vocês podem fazer portfólio de vocês também. E aí eu tava freneticamente fazendo aquilo, porque eu queria a vaga, eu queria encontrar uma vaga, sei lá, na Frog, na Microsoft, qualquer coisa. Só que o meu portfólio para a época, ele era justamente o que eu acabei de falar. Eu não sabia justificar o porquê, eu não sabia. Era uma coisa que na minha cabeça eu sabia, mas eu não sabia. Então, eu falhei na minha missão, mas eu comecei a fazer portfólio mesmo, assim, em 2015, 2016, e eu fazia muito no Behance, aí depois eu comecei a experimentar o Webflow, aí eu comecei a fazer meu portfólio. E eu gastava muito mais tempo tentando arrumar o meu portfólio para que ele fosse estruturalmente interessante, e ficava perdendo tempo, e perdia o tempo quando eu deveria fazer meu case ali, coisas relacionadas. Então, é tudo aprendizado, no final das contas. Mas eu vou escrever aqui o Coral Float e o Webflow, para quem não conhece. Ótimo. A gente está quase chegando aqui no final do evento. Eu vou trazer aqui uma última pergunta do pessoal, Flávio. Olha só, como você vê o termo migração que muitos designers usam para explicar que estão ampliando o seu campo de atuação? Você é graduado em design gráfico? Como a abordagem do design gráfico influencia seu trabalho no contexto digital até hoje? Cara, boa pergunta. Essa é uma pergunta interessante porque eu fico triste quando eu escuto pessoas falando que quer sair do design gráfico, como se o design gráfico fosse um problema, para ir para o design digital. Só que, aí é a minha opinião, novamente, design gráfico, como comunicação visual, ele vai permear muitas coisas que você vai fazer no âmbito de design digital. Então, por exemplo, você está falando de tipografia, de cor, de hierarquia visual. Designers, e aí acontece, designers gráficos que migram para o visual, fazem um portfólio e não sabem fazer a hierarquia do portfólio. Mas a gente aprende hierarquia visual no design gráfico. Então, fica uma coisa de subestimar a área de design gráfico
como se design gráfico fosse um problema do mundo. E aí imagina se só tiver UX designer no mundo e não tiver mais nenhum designer gráfico. Entende? Quem vai desenhar tipografia, quem vai desenhar logo, quem vai desenhar embalagem, quem vai desenhar livro, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que tem um buzz, né? Naturalmente, o mercado tem um buzz de, eu estou migrando de área. O cara é designer gráfico, vai para o design digital. Não, você não está migrando de área, você está transitando entre vertentes do design. E a partir daí você está, beleza. Então, se você está transitando, tudo que você aprendeu, ele nunca é jogado fora. Mesmo que você venha de outra área. Então, se é advocacia, vai chegar no momento que você vai falar sobre, sei lá, questões legais num produto. Então, o seu background de advocacia vai te ajudar nisso. Então, essa coisa da migração, e aí eu vejo que tem muitos designers que fazem isso, ficam colocando como se fosse um problema, né? E, na verdade, não é só uma forma de você explorar as formas do design, das vertentes do design. E eu sou muito grato por ter me formado em design gráfico, eu só estou aqui por conta do design gráfico. Não é porque eu fiquei focando meus esforços ali em trabalhar com impresso, por exemplo, porque impresso tem suas particularidades. Eu sei fazer um cartão de visita, eu sei fazer uma embalagem, mas eu dedico esse trabalho para pessoas que estão focadas nisso, entende? Quando aparece freelancer, qualquer coisa relacionada, eu faço isso. Então, assim, não subestime a questão do design gráfico, sabe? Não desmereça o design gráfico nesse ponto. Então, designers que são design gráfico, estão transitando para design digital, vocês vão aprender muita coisa relacionada a negócio, relacionada a comportamento, e muitas coisas que vocês já aprenderam que é do design gráfico, hierarquia, a questão de contraste de cor, a questão de como usar cor, de tipografia, tudo que compõe, traz a questão de composição visual, que é aplicada na parte de UI, vocês vão usar muito isso. Então, o que vai mudar é só a mídia, né? Naturalmente, você vai ter uma outra abordagem de entrega ali de valor por meio de um device, de um app, enfim. Mas a base, a ideia de Gestalt, de semiótica, toda essa base cultural e histórica do design como um todo, ele vai continuar sendo aplicado. Maravilha. Flávio, então eu vou pedir para você trazer daqui a pouquinho suas dicas aí finais para quem está aqui com a gente hoje, que quer ingressar na área, dicas finais aí de portfólio, enfim, suas considerações finais hoje. Eu já te chamo de novo, tá? E eu vou terminar aqui de conversar um pouquinho mais com o pessoal sobre o curso de UI Design da EBAC, gente. Então, para a gente aproveitar ainda mais essas dicas tão preciosas que o Flávio trouxe para a gente hoje, se você tem interesse, né, em investigar mais aí essa área, então eu recomendo que você conheça o nosso curso online de UI Design. Olhem só um pouquinho da estrutura do curso. O curso tem mais de 20 horas de conteúdo, divididos em módulos para facilitar seu aprendizado. E você pode acompanhar todas as aulas pelo computador, tablet ou celular, no momento que achar mais propício. Você vai realizar diversas atividades práticas no ritmo mais apropriado para você. E ao realizar suas atividades, você vai receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais seus trabalhos. E você encerra o curso produzindo um trabalho autoral a partir de um briefing baseado em necessidades reais da SAMAP. E ainda tem mais. Ao se matricular, você ganha também um mês de curso de inglês na English Life, com 16 níveis, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, não fiquem passando vontade aí. Cliquem agora aí nesse botão que aparece aqui na nossa tela, escrito clique aqui, para garantir os 60% de desconto no curso online UI Design da EBAC, tá? Fiquem tranquilos que o clique não inscreve vocês automaticamente no curso. É só uma forma de vocês garantirem esse desconto especial e seguirem em contato com a gente, para tirarem suas dúvidas sobre a carreira, sobre o curso, sobre a EBAC, antes de vocês tomarem a sua decisão, tá? Então, deixo aqui na tela, no centro da tela, os contatos da EBAC. Nossa equipe está sempre à disposição para ajudar vocês, tá? E chamo o Flávio para trazer aqui as dicas finais dele. Flávio, pode chegar mais? Aí foi. Bom, vamos lá. Eu tenho um material que depois eu vou compartilhar aqui também, que vocês podem usar como base. Eu já fiz essa apresentação em outros lugares. E eu coloquei aqui coisas que... vamos colocar coisas para se fazer em casa, vamos dizer assim,
que eu acredito que vai dar uma boa diferenciada na questão do portfólio, de como a gente pode estruturar isso de uma forma um pouco mais interessante. Então, a primeira que eu falei, então, antes de se aplicar a uma vaga, tenha certeza que o seu portfólio tem fit com a descrição. Segundo, peça feedback sobre o seu portfólio para outros profissionais. Então, se você está fazendo seu portfólio, converse com outros profissionais. Tira essa coisa de que vai falar mal do meu trabalho. Não, tira isso da cabeça. Isso é extremamente importante. E se falar mal, ótimo, você aprende com isso, né? Sempre alguém vai trazer uma percepção ou vai ter alguma forma de você melhorar o que você está fazendo que você não enxerga, né? Então, eu acho que é uma coisa que é extremamente válida e mostra muita maturidade no ponto de vista de design, tá? O portfólio, ele não é para... Não use seu portfólio para focar em projetos paralelos ou aleatórios. Então, só viagem para Ilhas Maldivas, eu estou fazendo aqui uma banda. Não, isso não é lugar para... Portfólio não é lugar para esse tipo de informação, tá? Tem que tomar um cuidado, tipo, com a quantidade de coisas que você coloca no portfólio, e quando você vai, por exemplo, na página sobre quem é você e tal, tenta trazer essa coisa do âmbito profissional, uma coisa do âmbito humano, né, obviamente, mas do âmbito profissional. Se você gosta de surfar, é legal, você fala, eu gosto de surfar, tá no meu tempo livre, tá, beleza, mas não é colocar foto de Instagram, assim, no ponto de vista de contexto de Instagram, tá, que eu tô falando, mas tem que tomar um certo cuidado para não parecer que o portfólio é tipo um carnaval, assim, sabe? Atualizar os projetos conforme os resultados, como os resultados acontecem ou como as melhorias são feitas. Então, você tem um case, você está lá no seu portfólio, e aí você teve a oportunidade de melhorar ele, pega essa melhoria e traz para o seu portfólio. Não deixa o portfólio lá de lado. É que nem eu comentei, é um projeto de design, né? O portfólio não é uma rede social, lembrar disso. E as informações sensíveis, né, o NDA, no caso, se você não pode divulgar, não divulga. Se você pode divulgar, se você tem alguma restrição, fornece uma senha para o recrutador. Não deixe isso público, porque é do interesse do recrutador, não do interesse do público. Então tem que tomar um certo cuidado. E a linguagem visual do portfólio ela tem que ser consistente. Então, se você tem... Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, se você se você tem lá uma persona, beleza. Você tem 3 cases, os 3 cases têm uma persona, deixa as 3 personas com a mesma cara, mas com identidades diferentes. Então, se a identidade de A é azul, a identidade B é verde, então você vai manter a estrutura visual, a consistência visual do portfólio igual para tudo. Então, assim, você tem imagem que você pegou de uma coisa antiga, isso já aconteceu comigo. Eu tinha um projeto bem antigo, assim, que eu tinha colocado no portfólio, que era um screenshot bem tosco, assim, que eu coloquei lá. E sabe quando alguma coisa não tá? Você olha, você fala, tem alguma coisa esquisita, e era aquela bendita imagem. Aí o que eu fiz? Eu peguei e redesenhei a imagem inteira. Então, isso mostra cuidado também com o portfólio. Então, quando fala cuidado, também envolve esse tipo de abordagem. E se você não tem portfólio, a probabilidade de você conseguir uma vaga vai ser bem menor. Então, se você não precisa ter 15 projetos de portfólio, você não precisa ter 5 projetos de portfólio. Se você tiver um projeto, mas bem documentado, já é o suficiente para você aplicar para uma vaga. Existem casos e casos e casos de pessoas conseguir vaga sem portfólio. Obviamente, isso aí acontece. Mas se você tem a oportunidade de fazer um portfólio, faça. Não deixe isso de lado. Dedique um tempo para aquilo, para que vocês possam fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada, um pouco mais cuidadosa. Eu vou compartilhar um link aqui com vocês, se vocês podem usar aí como no projeto de vocês, que esse link é uma tabela no Excel. E essa tabela no Excel, basicamente, eu coloquei aqui, isso não veio eu acordei e pensei nisso dessa forma, mas eu fui coletando de portfólios, fui fazendo aquele trabalho de condensação de informação, e ele basicamente é uma forma que vocês podem usar para estruturar o case de vocês. Então, aqui tá, é mais fácil compartilhar a tela, né, do que ficar falando. Sim. Só rapidinho, para a gente não estourar o tempo. Apareceu? Sim, apareceu. Então, aqui, overview do projeto. Então, empresa ou cliente, problema-chave ou objetivo do projeto, stakeholders, membros do time, timeline e limitação. Então, isso aqui é meio que aquela parte inicial assim, que a gente traz para o case, né? E aí, notas do projeto. Então, técnicas usadas, resultados do projeto, desafios, impacto. Isso, se vocês conseguirem trazer isso para dentro do projeto de vocês, ótimo.
e aprendizados e resultados aí no que vocês tiveram como case. Então, isso aqui eu uso como base para poder me lembrar, né, como um checklist ali de coisas que eu preciso trazer para dentro do portfólio, e eu estou compartilhando com vocês aí que eu acredito que vai ajudar vocês em algum momento da caminhada de vocês. Beleza? Então é isso do meu lado. Demais, Flávio. Nossa, muito bom. Muito obrigada por trazer aí tanta informação, por compartilhar tua vivência de uma forma tão generosa, assim, dedicando o seu tempo aqui para a gente hoje, viu? Muito bom. Eu que agradeço o convite, é sempre bom tá compartilhando aí, ouvindo o que a galera tem para dizer, e a gente tem que fazer mais isso, nós como comunidade de design, a gente tem que se ajudar mais, então, que me chamar aí, pode me chamar que eu tô dentro. Então, eu agradeço aí pelo espaço. Eu quero te pedir também para colocar a comunidade UX também, colocar aqui no chat para o pessoal do coletivo. E falar um pouquinho dele, Flávio, pode ser? Pode ser. Para quem não conhece, o Coletivo X ele é uma curadoria de conteúdo de UX, que eu comecei essa iniciativa com o Odair Faleco, e depois o Neviton Santana entrou também na briga, vamos dizer assim, para a gente começar a trazer, ajudar o mercado de design brasileiro a ter um pouco mais de conteúdo também, de experiências, e que pessoas pudessem vir até a plataforma, né, no caso que a gente usa o Medium, para poder compartilhar essas experiências. E é por isso que chama coletivo, porque a ideia era que fosse uma coisa que as pessoas pudessem vir e pudessem, de uma certa forma, ser uma coisa livre para todo mundo. Então, a gente é muito a favor disso, que as pessoas compartilhem seu conhecimento, compartilhem suas experiências, porque a gente só cresce enquanto comunidade, só cresce como mercado a partir do momento que a gente compartilha ideias, compartilha conhecimento e assim sucessivamente. Então, deixa aí também se alguém quiser dar uma olhada depois, tem bastante material aí interessante, e é isso, eu acho. Maravilha, Flávio. Agradeço novamente em nome da EBAC também, e agradeço também todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, gente. Então, se vocês quiserem rever o evento de hoje, ou os outros eventos da Maratona de Produtos Digitais, é só ir lá no YouTube da EBAC Online, eu deixei fixado aqui no nosso chat o link, tá? Que vocês conseguem ver a playlist lá dos 3 eventos, quantas vezes vocês quiserem, tá? E aproveitem para se inscrever no canal, vejam outros vídeos de eventos anteriores, a gente tem muito conteúdo de design e tecnologia lá. Se vocês gostarem de algum vídeo, deixem comentários embaixo do vídeo, para a gente é muito importante saber como esses eventos têm ajudado vocês a pensar a carreira e trazido inspiração, como o Flávio trouxe hoje, tá? Então, gente, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Flávio. Gente, obrigado. Até mais. Até mais. Obrigada. Acompanhem a nossa programação, gente. Valeu. Até a próxima.